Hello, boys and girls. This is Teacher Leo. How are you doing, galerinha do sexto ano? Is everybody okay? I hope so. Well, boys and girls, let me tell you something, okay? Because of the Olympics, because of our Olympic week, some of the teachers, they haven't really taught any extra subject yet. Which means they just reviewed some of the past subjects. So, and because I record my classes like a week before, I'm not able to, I don't want to go further to the morning teacher and teach something you guys haven't learned yet in the morning. So I'm going to go ahead and talk a little bit about ethics, okay, which is one of the subjects you guys have at home in class in school. And well, I think nowadays is actually one of the most important subjects in school. And it's really interesting that you guys are learning this. And mostly this topic, mostly for you that are growing up, okay? Então, boys and girls, a gente hoje vai falar um pouquinho aqui sobre ética, tá certo? Ao invés de geography. Por quê? Porque a gente, né? Em primeiro lugar, porque é importante, tá certo? Number one, né? Because it's important. Number two, porque a gente sempre tenta gravar uma semana antes as nossas aulas para evitar algum tipo de percalço nesse caminho, e aí a gente acabar não conseguindo entregar a tempo as aulas. E terceiro, e aí, né, a razão pela qual é a terceira, que é os professores, né, eles, a maioria, fizeram apenas revisão. E aí, para a gente não estar falando a mesma coisa que a gente falou na aula passada, resolvi trazer, falei com o teacher Júlio lá para trazer, para a gente trazer um tópico de ética, e eu achei muito interessante esse tópico de ética aqui para falar com vocês, que vocês estão crescendo, né? Se transformando, então, boys and girls, vocês ainda são boys and girls, mas já na pré-adolescência, entrando na pré-adolescência, e aí outros desafios, a vida vai mostrando outros desafios, né? Percalços, mas ao mesmo tempo, a gente, depois vocês vão aprendendo isso com a experiência da vida, que toda vez que aparece um obstáculo na vida da gente, né, tem uma oportunidade escondida por trás desse obstáculo. Então, toda vez que a gente ultrapassa esse obstáculo, oportunidades se abrem, né? Que a gente aprende a lidar com aquela situação, e aí agora a gente tem mais opções, ok? Então, vamos lá. Vamos lá, começando aqui pela primeira frase, né? As you grow older, you'll be faced with some challenging decisions. E aí, eu estou falando exatamente disso, né? À medida que você vai crescendo, novos desafios vão aparecendo e decisões precisam ser tomadas, né? E cada vez mais, quando você é pequenininho, você tem papai e mamãe tomando todas as decisões por você, né? E à medida que você vai crescendo, vai evoluindo, né? Papai e mamãe vai orientando aqui e ali, mas em muitos momentos já não depende mais de papai e mamãe. E aí, às vezes, o aluno, o pré-adolescente, como é o caso de vocês, se encontra, né? Fica perdido, diz assim, o que fazer, né? O que fazer? Então, vamos lá. E é algo que eu percebo que precisa, assim, como professor, né, de várias escolas, é algo que eu percebo nisso, né? Os alunos, eles com muita dificuldade de tomar decisão. Exatamente, não é nem culpa de vocês, na verdade, é culpa aí da educação, não estou dizendo que é culpa dos pais do Santor. Se algum pai me assistindo aqui, estou aqui para culpar ninguém. Eu sou pai também, e eu fiz isso com meus filhos, né? Mas eu acho que é um processo natural da sociedade. Cada vez mais a gente vai querendo prover mais e mais e mais para os nossos filhos,
E é natural que a gente queira cuidar mais, né? E cuidar mais, às vezes, é a gente decidir por eles, né? Porque a gente é pequenininho, é muito fácil nesse momento, não tem discussão, né? O pai sabe o que é melhor para um filho pequeno, mas à medida que eles vão ficando maiorzinhos, a gente também tem que, vamos dizer assim, soltar um pouquinho, né? A corda, né? Deixar assim que eles saiam e às vezes até cometam um erro, às vezes até se machuquem, né? Mas aprendam com aquele erro, né? E é muito difícil, é um trabalho muito difícil. Novamente, dizendo aqui como pai, né? Eu falhei em muitos aspectos nesse sentido. Então, mas como professor, a gente está aqui para tentar ajudar da maneira que a gente pode. Então, vamos lá. Some don't have a clear right or wrong answer. Like, should you play soccer or field hockey? Right? Other decisions involve serious moral questions, like whether to cut grass, try cigarettes, or lie to your parents, né? Então, algumas, e cada vez mais aí a criança que se transforma em pré-adolescente, cada vez mais tem que tomar uma decisão por conta própria, né? E aí algumas são mais simples, do tipo, eu deveria jogar futebol agora ou deveria praticar outro esporte, né? E aí fica a critério, né, muitas vezes, do aluno, do pré-adolescente. Outras questões já envolvem a questão mais moral, né? E aí vem a questão, eu deveria estar prestando atenção na sala de aula, né? Eu deveria provar alguma coisa que meu pai e minha mãe disse que não provasse, né? Ou até mentir para os meus pais, né? Que é uma situação horrível, né? Assim, é ruim para todo mundo, é ruim para os pais, é ruim para o aluno, para o pré-adolescente, porque em algum momento os pais vão descobrir. Então, mesmo que você tome uma decisão e que cometa o erro, sempre é importante entender que o papai e mamãe, eles sempre querem o seu melhor. Nem sempre o approach, né? Nem sempre a forma que é tratada é uma forma, digamos assim, pedagogicamente correta, mas lembrem-se sempre que por trás sempre a intenção é boa, sempre papai e mamãe quer o seu melhor, certo? Ok? Making decisions on your own is hard enough. But when other people get involved and try to pressure you one way or the other, it can be even harder. People who are your age, like your classmates, are called peers. When they try to influence you how you act to get you to do something, it's called peer pressure. It's something everyone has to deal with, even adults. And let's talk about how to handle. Né? Então, assim, inclusive, o tema dessa aula é exatamente ética em relação aos colegas, em relação aos amigos, tá? E é por isso que eu trouxe esse material aqui, porque se refere a essa questão da ética em relação a como agir perante os amigos, né? A gente vai falar de um tópico, quem não sentiu essa pressão até agora, em algum momento eu tenho certeza que vai sentir, tá certo? Então, vamos lá. Tomar decisões por sua própria conta e risco já é difícil o suficiente, né? Mas quando outras pessoas se envolvem, né, e tentam te pressionar de uma forma ou outra, fica ainda mais difícil, tá certo? E é exatamente aí onde o erro acontece, né? Porque na maioria das vezes, assim, de decisões, né? Na maioria das decisões, assim, por exemplo, por fazer alguma coisa que a gente sabe que é errado, quando a gente faz algo que a gente não tinha nem ideia que era errado, tudo bem. Aí não envolveu uma questão ética, porque simplesmente você fez porque não sabia que era errado, né? Deixa eu tentar ver um exemplo aqui de algo que você não sabia, de repente, talvez você saiu para jogar bola com os coleguinhas numa rua e a sua rua é relativamente movimentada, digamos assim. Mas você, como pré-adolescente, não conseguiu avaliar o grau de periculosidade que você estava se colocando. Aí, quando o pai e a mãe chegam em casa do trabalho, aí vê você jogando no meio da rua, aí briga com você, né? Fulano, entra agora, não sei o que você.
entra nem sabe porque é que entrou, né? E aí, briga, tal, e você, ai meu Deus, né? E depois que você chega à conclusão, né? Ou talvez jogou bola dentro de casa e quebrou alguma coisa, e aí você não avaliou que aquilo ali causaria um risco de quebrar alguma coisa que nunca passou para a situação. Aí tudo bem. Mas existem algumas coisas que às vezes você sabe que é errado, mesmo assim você faz. Mas a grande discussão aqui é o que a gente chama de peer pressure, né? E aí eu gostaria até que vocês anotassem esse conceito aqui, certo? Peer pressure. A gente vou colocar aqui pressão, vou colocar algo do tipo pressão vinda dos colegas. Tá? Pressão vinda dos colegas, tá? É uma pressão que em algum momento da vida todos nós sentimos. Na verdade, o desafio é quem não sente, né? Eu acho que só não sente peer pressure quem não convive absolutamente com ninguém, quem vive dentro de uma caverna e não tem interação com absolutamente ninguém. Você tem uma pessoa do seu lado, essa pessoa vai de alguma forma tentar te influenciar, te pressionar a fazer algo que ela quer que faça. E isso acontece com a gente o tempo todo. E como lidar com isso daí, né? Como lidar com isso daí? Então a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Então, people who are your age, like your classmates, are called peers. O que é que a gente chama de peer pressure? Peer é tudo aquilo que é similar a você, né? Então, a gente usa muito essa expressão do ponto de vista profissional, é aquele colega, aquela pessoa que exerce, digamos, mais ou menos a mesma função que a sua. Então, a pessoa que é advogada. Outros advogados são os peers dele, their peers, né? Só que é engenheira, né? Colegas engenheiros, né? Então, peer. Né? Então, mesma coisa, aluno de sala de aula, né? Os colegas de sala de aula são os seus peers, ok? Por isso que a gente chama de peer pressure. Então, when they try to influence you, how you act to get you to do something, okay? It's called peer pressure, okay? Let's talk about how to handle. E, novamente, eu queria, né, dizer que esse peer pressure, ele acontece também com adultos. Na verdade, viveu em sociedade, a gente vai sofrer algum tipo de pressão. Mas aqui, especificamente, pressão de alguém que está relacionado ou na escola, ou no trabalho. No caso, a aula é para sextos anos, então, para os alunos sextos anos. Peer influence. Peers influence your life, even if you don't realize it. Just by spending time with you, you learn from them and they learn from you. It's only human nature to listen to and learn from other people in your age group. Então, essa é uma das razões também da importância da escola, né? A escola, ela não é importante só do ponto de vista cognitivo. A escola também é importante do ponto de vista emocional. Ela é muito importante do ponto de vista social, tá certo? Porque é nesse momento que o aluno ele está se socializando, ele está entendendo, ele está aprendendo a lidar com os integrantes lá do convívio deles, né? E, inclusive, me fez pensar agora sobre algo. Eu não tinha nem parado para pensar sobre isso, mas sobre o fato de que talvez vocês, mais do que qualquer outra geração, precisem disso daqui, né? Porque vocês perderam aí um ano, em torno de um ano a um ano e meio, para aqueles que não tinham voltado ainda, e ainda existem aqueles que ainda não voltaram, tá? Vai bater aí em 2 anos já, praticamente, de nenhum convívio social, né? E é muito, 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 muito ruim mesmo para adolescentes, para crianças, porque é exatamente o momento desse aprendizado. O adulto, ele sofre também, porque nós somos animais sociais. O ser humano é um animal social. Não sei se vocês sabem disso, mas se a pessoa ela não convive com ninguém, ela não fala com ninguém, ela não se socializa com ninguém, a pessoa ela o cérebro dela começa a entrar em parafuso. É automático, nós entramos em parafuso. Inclusive, uma dos tipos de tortura maior que existe é exatamente aquele tipo de
solitária, né? Quando a pessoa presa se coloca na solitária. Por que a solitária é tão ruim? Por que a pessoa entra em parafuso na solitária? Porque quando ela está lá sozinha por meses, meses e meses, a pessoa começa a entrar em parafuso, porque ela chega um momento que ela começa até a alucinar, começa até a visualizar pessoas e falar com pessoas que não existem ali, por conta disso, porque há necessidade de socialização. Então, vocês, sem sombra de dúvida, precisam dessa aula mais do que qualquer pessoa, tá certo? Então, e aí vocês aprendem muito, né? Com os próprios coleguinhas de vocês, tá certo? Peers can have a positive influence on each other. Então, os peers de vocês, né, os coleguinhas, podem ter uma influência positiva, certamente. Maybe another student in your science class taught you an easy way to remember the planets in the solar system, or someone on the soccer team taught you a cool trick with a ball. Então, é aquela história. A gente aprende muito, né? Então, o coleguinha às vezes dá uma dica para você como memorizar, às vezes, os planetas do sistema solar, ou um outro coleguinha ensinou uma jogada legal de futebol, né? E isso é ótimo. Na verdade, a gente aprende muito mais coisas boas com os nossos colegas do que coisas ruins. Mas a gente tem que ficar ligado ali nas coisas ruins. You might admire a friend who is always a good sport and try to be more like him or her. Tá? Então, vem também a questão, às vezes, não do ensinar diretamente, mas do ensinar indiretamente. Então, aquele coleguinha que ajuda os outros, que age de uma maneira correta e que, por alguma razão, você admira, ele está te ensinando também. Ele está te ensinando sem querer, né? Então, você começa a olhar aquele coleguinha com admiração e aí você começa a se espelhar nos atos daquele coleguinha, tá? Maybe you got others excited about your new favorite book, and now everyone is reading it. E você também exerce influência nos seus coleguinhas. Um exemplo clássico é quando você chega e você está lendo um livro e desperta a curiosidade nos seus coleguinhas, né, sobre aquele livro, e aí daqui a pouco está todo mundo lendo aquele livro, aquela série de TV, né? Então, todo mundo influencia todo mundo. These are examples of how peers positively influence each other every day. Então, aí estão alguns exemplos. But sometimes peers influence each other in a negative way, né? Como eu estava dizendo, felizmente não, nem sempre. Às vezes, a influência é negativa. For example, a few kids in school might try to get you to cut class with them. Your soccer friend might try to convince you to be mean to another player and never pass her the ball, or a kid in the neighborhood might want you to shoplift with him, né? Então, alguns exemplos disso daí, né? Por exemplo, né? Eu sei que isso daí não acontece porque, né? O tipo de escola, a idade de vocês e tudo, né? Uma escola também que não é uma escola de grande porte, então existe, né? Um controle maior, mas, por exemplo, de gasear a aula, né? Coisa desse tipo, né? É um exemplo, por exemplo, né? Numa escola grande, de repente consegue se esconder, né? Ou, né, ensinar a fazer no jogo de futebol, de repente, chuta a bola naquele menino para doer, né? Ou não toca a bola para aquele aluno, para aquele outro coleguinha, porque tem alguma rixa com aquele coleguinha. Então, a gente chama isso de mean acts, né? Então, atos assim que não é legal, tá certo? Então, essas ações também podem, através do peer pressure, através dos peers, vocês podem aprender. E é importante aqui que a ideia da gente aqui é que você aprenda a lidar com isso daí, porque eu entendo, né, a maioria aqui, todos com certeza aqui, né, tem uma base familiar legal, sólida, e aí vai se ensinando o que é certo e o que é errado. E a gente tem que ter muito cuidado, principalmente hoje na sociedade, nos exemplos que a gente vê aí na vida, nas coisas ruins que a gente vê nos nossos próprios líderes, né? A gente vê muita coisa ruim acontecendo. É muito importante que a gente não normalize isso, né? Cada vez mais o brasileiro, é uma pena ver isso.
mas cada vez mais a gente vê a normalização do errado. E aqui, eu como professor, tenho essa obrigação de dizer assim, o errado não é normal, o errado é errado. A gente tem que aprender a ver as pessoas fazendo errado e dizer assim, eu não vou fazer, certo? Eu sou eu, quem quiser fazer errado, que faça. Ok? Então, vamos lá. Vamos agora para essa pergunta. Ok? A pergunta de $1 milhão. Why do people give in to peer pressure? Né? Por que que a gente acaba cedendo? Vamos entender. Some kids give in to peer pressure because they want to be liked, to fit in, or because they worry that other kids might make fun of them if they don't go along with the group, né? Voltando aqui para o que eu disse mais cedo, o ser humano é um animal social, né? Se a gente voltar lá para o período dos homens das cavernas, né? A gente vai entender, tá certo, que andar em comunidade era uma necessidade básica. Se você não fizesse parte de uma comunidade, se você não fizesse parte de um grupo, você estava condenado à morte, né? A partir do momento em que você era condenado por aquele grupo, e a condenação naquele período era o isolamento, né? Se não o assassinato, né? A punição severa, isolar, mandar aquela pessoa seguir sozinha, né? E isso representava a garantia de morte, né? Então, o nosso cérebro, né, ele é wired, né? Ele é feito para a gente tentar o máximo possível se socializar, né? Dizem, por exemplo, né, essa questão hoje em dia das redes sociais, o peer pressure acaba vindo também muito mais forte na geração de vocês por conta dessa questão das redes sociais. E aí exponencial, exponencializada esse tipo de pressão, né? O que acontece just one second, guys. There's people talking here. Então, existe essa necessidade da gente querer se encaixar num grupo, a gente querer que as pessoas gostem da gente, né? Dizem, inclusive, os psicólogos dizem, inclusive, que é a dor, né? Quando você digamos assim, criticado pelo seu grupo assim, a dor, apesar de psicológica, ela é maior do que qualquer dor que você sentiria no seu corpo, né? Por conta exatamente dessa necessidade absurda que a gente tem de se encaixar em algum lugar, tá certo? Então, por conta dessa necessidade, a gente se preocupa com o que as outras pessoas pensam da gente, tá certo? Só rapidinho aqui que eu perdi o raciocínio, né? Antes que alguém diga assim, mas professor, mas o cérebro da gente já não está acostumado mais com a questão do homem das cavernas, né? Na época das cavernas, né, já milhares de anos se passaram. Verdade. Né? E se a gente for trabalhar com isso daí, com as histórias, mais ou menos a última era do gelo foi em torno de 10.000, 8.000 anos. Então, se eu não me engano, aí as primeiras civilizações surgiram aí na faixa de, se eu não me engano, 5 a 6 mil anos antes de Cristo, né? A gente junta com isso daí, a gente vai para próximo de 8.000 anos. Mas se a gente levar em consideração que os primeiros humanoides, né? Primeiro momento em que os nossos primos, né? Os primatas, nós os primatas, nós nos dividimos, né? Nós nos separamos, na verdade. A gente era uma espécie única, e aí começa-se a dividir e nasce o Homo sapiens, no momento em que surge o Homo sapiens, em torno de, alguns avaliam em torno de próximo de 18 milhões de anos atrás. Então, se a gente pegar, vamos botar 10.000 anos para arredondar, 10.000 anos de existência da sociedade, e o surgimento de 18 milhões de anos, se a gente fizer um timeline, a gente vai ver que ainda é um pedaço ínfimo, muito pequenininho, do período, digamos, de sociedade, que a gente se transformou, que a gente começou a se juntar, né? Então, aliás, desculpa, começou a se juntar não, que começou-se digamos assim,
uma maneira, a gente tenderia a perder esse medo, né? Mesmo assim, nesse período, ainda leis eram criadas, né? Leis bem simplórias, e ainda assim você poderia ser expulso daquela comunidade. Então, a mentalidade, ela ainda existe forte ainda, tá? Então, vamos lá. Others go along because they're curious to try something new that others are doing, okay? The idea that everyone is doing it can influence some kids to leave their better judgment or their common sense behind, tá? Então, outra questão, tá certo? Isso é normal, tá certo? É o fato de o ser humano, ele também tem essa necessidade de provar algo novo, de ver algo diferente e dizer, eu queria provar isso daí. É muito comum do ser humano querer provar coisas novas. Todo mundo quer, tá certo? E aí vem essa frase aqui que é clássica. Essa frase aqui, novamente, como pai, aqui eu estou vendo, né? Quantas vezes meus filhos não chegaram e me disseram isso, né? Quando disseram, pai, eu posso fazer isso, ou posso ir para tal local, ou posso... Eu dizer não, e ele dizia, mas todo mundo está fazendo, né? E eu tenho certeza que vocês em algum momento aí já falaram para os pais de vocês, pai, posso ir para tal local, pai ou mãe? Posso ir para tal local? Posso fazer tal coisa? Posso provar tal coisa? E quando ouviu não, assim, mas todo mundo está fazendo, todo mundo está vendo, todo mundo está indo, né? Como se fosse aquela coisa, só eu que vou ficar de fora, né? Mas aí, novamente, é preciso se negociar com o papai e com a mamãe, porque papai e mamãe, lembrem-se sempre disso, né? Mesmo que a gente não concorde com a decisão deles, mas papai e mamãe quer sempre o melhor de vocês, mesmo que seja errado, mesmo que a decisão seja errada, mas a intenção é boa, tá bom? E aí no momento que desperta aquela coisa do querer, a gente também começa a não visualizar também os perigos por trás, né? Pode ser negativo para você, por qualquer que seja a razão. E aí papai e mamãe, já na experiência de vida deles, já se antecipam a isso daí, tá certo? E proíbem, né? Um exemplo, por exemplo, vamos dizer que, não sei, de repente vai seus coleguinhas marcar para ir para uma sorveteria. E você diz assim, e seu pai e sua mãe diz assim, olha, você vai para a sorveteria, mas você vai provar, você vai comer só um sorvete diet, só aquele, mas eu não gosto desse sabor, né? E tá todo mundo pegando chocolate, baunilha. E você, vamos dizer, está com um probleminha de peso, né? Suas taxas já estão um pouquinho altas, que é muito comum hoje em dia, principalmente depois da pandemia. Crianças com taxa aí, ó, elevada para uma criança. É horrível, porque se você criança está com dificuldade, imagine quando tiver adulto, né? Como é que vai estar para controlar essas taxas? E aí, você diz assim, mas todo mundo está pegando baunilha e chocolate, mas papai e mamãe está visualizando o mais na frente, está pensando assim, não, mas vamos cuidar dessas taxas agora, porque senão dá problema, tá bom? E para finalizar, walking away from peer pressure. It is tough to be, né? Tentando se afastar dessa pressão. It is tough to be the only one who says no to peer pressure. Olha, gente, todos nós fomos adolescentes e essa frase é incrível. It is tough to be the only one who says no to peer pressure, but you can do it. É difícil ser o único que diz assim, eu não vou fazer isso, mas você consegue, tá certo? Então a gente vai ficando com essa frase de efeito aí. Você consegue, tá certo? Quando papai e mamãe ensina você a separar o joio do trigo e você consegue dizer não quando você vê alguma coisa errada. Não estou dizendo quando você não consegue visualizar, porque aí não houve uma questão ética envolvida. Você errou porque você não sabia que era errado. Mas quando você consegue, é importante você dizer não e também conversar com os pais, né? Conversar com as pessoas que estão do seu lado. Ok, boys and girls. Então, olha, as a homework, this is a good homework, actually. The homework today is for you to write about a situation that you suffer peer pressure, which means you're going to think of a situation that your peer pressured you to do something you knew it was wrong and you did it anyway, or you didn't do it, okay?
then you put on Google Translator, then you post it on our class app, ok? A nossa tarefa de casa hoje é a seguinte: você vai pensar numa situação em que você sofreu esse peer pressure do coleguinha, e aí você pode ter cometido aquele erro, feito aquela coisa errada, tá certo? Mas hoje em dia você sabe que não poderia ter feito mais, ou você mesmo teve a força de dizer, eu não vou fazer porque é errado. Você vai fazer um textinho rapidinho, 2 parágrafos, coloca no Google Tradutor e posta lá no Class App. Ok, boys and girls? Então, excellent conversation. I love this conversation. I hope to have more ethics classes with you guys, okay? Something I really enjoy doing. Eu espero que a gente possa ter mais aulas de ética, é algo que realmente eu gosto de fazer e eu entendo a importância de a gente trabalhar isso com adolescentes e pré-adolescentes, ok? See you later, guys. Bye.